Olá, eu sou Sofia E eu sou Edu, e esse é o Prosa de Quarta. o nosso encontro de todas as quartas-feiras para a gente prosear sobre arte, cultura, entretenimento, educação e muito mais. É mesmo, né, Edu? Edu, e hoje, olha aqui, a gente tá agasalhadinho, né? A gente Nem tem o nosso, fale. não é? Um frio da cabeça aos pés, porque a gente tá finalizando quase, né, o período das férias de inverno. E aí a gente pensou em falar sobre esse momento, essa estação do ano, o inverno, né? Quando a gente fala inverno, né, vem na cabeça um cachecol, um chocolate Uh, quente, uma lareira, né, Edu? Pois é, Sofia. E o engraçado que é o seguinte, a gente cresce ouvindo essa história de que liga inverno, aquele meio cartão postal europeu, com neve, casaco pesado, aquele frio típico de filme. E aí a gente acaba esquecendo de perguntar: mas e o inverno daqui na nossa terra? Como é que ele é de verdade? É interessante isso, né? É, Edu, e também da nossa terra, se a gente for pensar no Brasil, também de que lugar do Brasil que a gente está, né? Onde você estiver, onde você está, como que é aí? No norte de um jeito, no sul de outro. Então, por exemplo, agora, né? A gente está gravando esse episódio, tem cidade no Brasil que está com temperatura próxima de 0 grau. E ao mesmo tempo outras, se você pegar o avião rapidinho, em 2 horas você está aí, 2, 3 horas você está em outro canto, o inverno é uma chuva intensa, ou até um dia mega ensolarado, né, Edu? Exatamente. Em outras palavras, né, depende de onde a gente está. E hoje, exatamente aí, nesse nosso episódio, a gente vai falar sobre coisas, por exemplo, sobre uma coisa que é meio óbvia, mas que a gente acaba esquecendo e não para pensar. O Brasil não tem um inverno, o Brasil tem invernos, são vários os invernos nessa nossa terra, Sofia. Com certeza. E foi aí que a gente pensou em conversar hoje, né, Edu? Sobre esses invernos dentro do Brasil, os invernos do calendário, das regiões, mas também essa sensação de dentro da gente, né? Vai ser por aí que o Prosa hoje vai caminhar, né? Exatamente. Esse nosso episódio vai falar sobre isso, porque é o seguinte: a gente mora num país continental. Ok, isso também é um chavão. Todo mundo já ouviu falar isso na escola. Mas eu acho que a gente raramente consegue sentir na pele o tamanho a dimensão dessa coisa quando a gente fala que o Brasil é um continente. Literalmente, é difícil a gente ter essa percepção. Sim, sem dúvida, né, Edu? Se a gente for pensar, vamos lembrar agora das aulas de geografia. O Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, quer dizer que realmente, se eu pensar em alguém que está lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, vai acordar com o carro, vendo o carro coberto com aquele gelinho, né, aquela geada que teve na madrugada. Em compensação, uma pessoa que está lá do outro lado, em Manaus, vai acordar com 32 graus, um aguaceiro descendo, e os dois, tecnicamente, estão vivendo o inverno do Brasil, o inverno brasileiro, né, Edu? Isso mesmo. E a gente vai passar por todas essas regiões. Nós vamos fazer um tour pelo Brasil. Que tal você começar, Sofia? Ok, Edu, vamos lá, então, vamos começar a passear. Eu vou então lá para baixo, vamos começar pelo sul, né? Acho que é o melhor lugar do Brasil que acaba trazendo aquela imagem de cartão postal que você comentou agora há pouco, né? É Mas se verdade. aproxima dessa realidade do sul, né, Edu? Pensar da geada que acontece no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, neve que às vezes até aparece, né, quando a gente pensa naquela região de São Joaquim, Santa Catarina, né? Sempre aparece no jornal, quase todo ano. Hoje nevou em São Joaquim, os turistas vieram, né? A capital brasileira da neve. Vira notícia nacional quando isso acontece por lá, né, Edu? E atrai brasileiros de
todos os cantos. O Sim. pessoal que vai ver neve pela primeira vez, conhece a neve catarinense, então, e vai brincar de fazer boneco de neve e tudo. É isso mesmo, porque às vezes você está numa região que está quente, vai para Santa Catarina, você está no inverno rigorosíssimo. E que, assim, não é uma questão de falar, ah, está frio, não, está muito gelado, né? Como brinco, frio de gente grande, né, Edu? E aí toda a vida vai se organizando dessa forma. Então aí você vai imaginar a cena desse inverno lá no sul, né? O pinhão assando, o chimarrão passando de mão em mão, a lareira acesa, que é comum as casas daí terem essa parte na decoração, né? A lareira. Então, o silêncio daquele campo coberto de branco de manhã cedo. Eu nunca vi ao vivo, mas estou imaginando aquelas cenas que a gente vê muitas vezes no jornal, quando esse momento acontece por essa região, né, Edu? Então, aqui eu moro em Bragança e de vez em quando a gente tem essas manhãs de geada. Semana passada mesmo tivemos uma manhã em que amanheceu tudo branquinho, coberto de gelo, aquele sereno que quando fica muito frio ele se transforma num gelinho. Aos primeiros raios do sol ele já derrete, mas é muito bonito você ver o início da madrugada. E já que eu falei de Bragança, a gente vai deslocar então o nosso tour bem para o sudeste. E aí muda um pouco o tom. Já não é o mesmo frio que tem lá no sul, mas continua sendo o frio o nosso personagem principal. E daí, o melhor cenário, quando a gente fala em frio no sudeste, sem dúvida nenhuma, é a Serra da Mantiqueira. Bragança está nas franjas, nas beiradinhas, é uma das beiradas da Serra da Mantiqueira. Não é tão alto, mas nós já estamos numa certa altitude. Mas a grande estrela mesmo, no estado de São Paulo, é Campos de Jordão e a região de Campos de Jordão. Né? Ali você tem Espírito Santo do Pinhal, e tem também, mais para o lado de Minas, ainda na Serra da Mantiqueira, Monte Verde, por exemplo, ou as cidades das águas, como Caxambu, que já fica em Minas, mas as águas do estado de São Paulo, Monte Alegre do Sul, Socorro, Águas de Lindóia, que no verão elas atraem os turistas por causa das águas termais. No inverno, por causa do clima frio. Então, essa diversidade que caracteriza o inverno na região sudeste, aqui na Mantiqueira. Ai, sim, Edu, já fiquei imaginando essa região aí da Mantiqueira, uma região muito gostosa também da região sudeste, né? Aquele clima com aquelas noites bem frias, que às vezes chega abaixo de zero ali por Campos do Jordão, chega, né? Isso. Acaba até. Olha, você falou outro dia que você gosta de Socorro, a cidade de Socorro. Isso. E lá tem um lugar chamado Mirante Bela Vista. É lindíssimo, é muito alto, você sobe e lá você vê a cidade de Socorro lá embaixo. No Mirante Bela Vista, é facinho dar 0 grau, -1 agora no inverno. Então, e aí às vezes quando amanhece, amanhã também friozinho, mas depois vai abrindo aquele sol, que às vezes perto do meio-dia tá um sol gostoso que dá para você ir até para piscina se bobear, né? É bem interessante isso no meio do mês de julho, mas aí depois o sol vai indo embora, você põe aquele casaquinho e sai andando, curtir aquela sensação, é muito, muito gostoso, Edu. Realmente você lembrou aí de um pedacinho do Sudeste bem gostoso. Daí, seguindo o nosso tour, hoje nós estamos no ritmo de VTD, veja tudo depressa. A gente vai agora para o Centro-Oeste, região lá de Mato Grosso, Goiás, né? Tocantins. O Centro-Oeste, o inverno é marcado pela ausência, mais por ausência do que presença. E quando a gente fala ausência, é a ausência de chuva, porque a temperatura fica sempre muito parecida, não tem aquele inverno que tem aqui, não é frio, mas não tem chuva. E é uma estação, acho que nessa região ela é seca por excelência, né, Edu? E aí a gente vê as imagens dessa região no período do inverno, aquele céu azul que parece de pintura, né? Parece que é uma coisa artificial, uma coisa mesmo de tela.
a umidade do ar acaba despencando bastante, chega às vezes a índices de deserto, né? Preocupa bastante a questão da saúde das pessoas nessa região, nessa época, e aí acaba sendo época de queimada, época daquela poeira, daquele ar seco. Olha que diferença, hein? A gente está É verdade. caminhando lá de baixo, chegamos no miolo do Brasil com essa sensação. Tanto é que um bom motivo, um bom exercício que a gente pode fazer é quando a gente assistir noticiário sobre Brasília, principalmente Sim, quando o repórter está ao vivo, você percebe aquela vegetação toda seca, é porque é a verdade. época da seca. Então, aquele gramado da esplanada dos ministérios totalmente queimado, um poeirão danado. Isso é o inverno no Centro-Oeste. É verdade, Edu. E o Nordeste, Sofia? Ah, Edu, se a gente pensar no Nordeste é quase um contrassenso, né? Para quem não conhece a região, né? Então, assim, boa parte do litoral e do Agreste também, eles falam que é época de inverno, mas o inverno para eles é a sensação de chover, chover mais, então mais chuva, não necessariamente o frio, né? Então, eles falam das chuvas de inverno, caem entre maio e agosto, mais ou menos, esse período do inverno, né? E se a gente for pensar em estados como, por exemplo, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, nas serras nordestinas também, ali pelo lado de Garanhuns, Triunfo, Batutiré, as temperaturas caem tanto não, caem o suficiente para virar o destino de quem quer fugir do calor, mas também é um casaquinho fininho que já faz o que precisa ser feito. É isso mesmo, Sofia, é isso mesmo. E fechando o nosso tour, a gente vai falar um pouco sobre a região norte. E aí tem uma coisa que é muito particular, é uma peculiaridade, né? Porque é a coisa mais surpreendente para as pessoas que não são de lá. Por quê? Eles têm um inverno diferente. Eu tenho um amigo que mora lá em Sinop, é um amigo de infância. Sinop é uma cidade que fica na região norte do estado do Mato Grosso. E eu entrei em contato, quando a gente começou a montar esse roteiro, eu entrei em contato com esse meu amigo e falei: me conta como é que é o inverno na sua região? E ele gravou um áudio falando sobre o inverno na região dele. Veja você, embora Sinop esteja na região centro-oeste, politicamente, porque pertence ao estado do Mato Grosso, ela faz parte da Amazônia Legal. Na Uhum. verdade, Sinop está localizado numa zona de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica. Mas nada como ouvir quem é de lá. Então eu vou convidar, Sofia, para a gente ouvir o meu amigo Antônio Barros falando sobre o inverno daquela região dele, do norte de Minas, da região de Sinop. Vamos ouvir, então. Vamos. Aqui nós estamos num inverno de 40 graus. Não é brincadeira. Ô, Du, aqui não faz calor não, bicho. Desculpa, frio. Não tem inverno, é o ano inteiro. Só que as estações de chuva e seca é muito bem definida. Então aqui praticamente 6 meses chove direto, começa em setembro, outubro, vai até março, abril, chove todo dia. Por isso que é abençoado a questão do agro aí, que não precisa nem de irrigação para que tenha uma colheita farta, né? Agora, ó, fazia muito tempo, é um poeirão, é 6 meses no pó e 6 meses no barro, mas a temperatura é calor o ano inteiro. Um dia ou dois, ou no máximo, assim, amanhece de madrugada com 18 graus e depois logo já engata para 30 e poucos graus. Por exemplo, agora, ó, tá 26 graus. E até chegar, nós temos aqui o fuso, né? Aqui é 8h50 e já é 9h50. Nós temos uma hora a menos aqui no Mato Grosso, né? Então, ó, 8h50 da manhã aqui já tá 26 graus. Aí vai para 36. Enquanto vocês estão morrendo de frio, aqui tá muito calor.
Aí eu tô na estrada agora, que eu tô indo pro Pará. É um pouco mais quente ainda. Sofia, olha que diferença! Incrível, né, Para Edu? nós que somos do Sudeste, é inimaginável isso. Muito, muito incrível como a gente vive num país tão diverso, né? Na mesma manhã que ele grava esse áudio, com 17 graus, aqui na Baixada Santista, muito mais frio onde você mora. Se a gente for conversar com alguém lá do Sul, mais ainda, e tudo no mesmo dia. Pois é, quando ele gravou isso, que estava 26, no mesmo horário que estava 26 dele, aqui estava 13 graus. Ou seja, o inverno na região norte tem mais a ver com o volume dos rios do que com o termômetro. Muito, muito interessante. Olha só, a gente hoje está dando aqui uma aula envolvendo a turma de geografia, muito, muito, muito presente aqui. E aí fica uma pergunta, né, Edu, que eu queria deixar para todo mundo que está aqui assistindo com a gente pensar um pouquinho, enquanto a gente vai seguindo aqui as nossas reflexões desse episódio. Como que é que um único país só como é o nosso, o Brasil, consegue abrigar tantos invernos diferentes, né? Então a gente vai desde a geada, a seca, a chuva torrencial, e ainda assim a gente acaba chamando tudo pela mesma palavra. Estamos no inverno. Isso mesmo. É uma boa pergunta, Sofia, para a gente deixar fermentando na cabeça. Mas eu tenho uma proposta de a gente mudar para um assunto que é um dos meus favoritos. Que tal a gente falar um pouco sobre comida? E não é favorito só seu, né, Edu? Comida é algo que a gente já para e fala, nossa, porque o inverno acho que também tem um gosto, se a gente for pensar, né? Tem alguma sensação que a gente vai lembrando, né? Claro, também acho que dependendo da região, os gostos vão sendo diferentes. Então, cada uma dessas regiões, ela sentiu frio diferente, com chuva, com seca, com geada, mas também com seus sabores, né? O jeito de se alimentar durante essa época do ano, né, Edu? E só de pensar, eu já fico com aquela fominha, aquela vontade de comer uma comidinha quente típica de inverno, Sofia. Ai, Edu, vamos passear então pelas regiões e suas comilanças. Vamos começar, vamos lá, vai para o sul primeiro. Ok, uma nova rodada. Veja que a gente fez uma rodada e agora vai fazer uma outra rodada no sul. O pinhão, praticamente, ele está presente que é a semente da araucária, né? Ele, ele é um símbolo comestível do inverno no sul. Também o assado na brasa ou cozido marca várias festas juninas realizadas em junho e julho nas cidades serranas. E não dá para a gente imaginar, não dá para a gente falar de inverno no sul sem falar da influência da cultura italiana, por causa dos imigrantes italianos. Então, pratos como sopa de capelete é um prato tradicional da colonização italiana e virou um item obrigatório em qualquer festa de inverno gaúcha ou catarinense. Sem contar que lá eles têm um outro prato chamado o entrevero, que é uma mistura de carne, arroz, legumes, no fogo de chão. Então é uma coisa muito rústica, compartilhada pela comunidade e que marca muito esse período do ano. Ai, Edu, E já no me deu água na Sudeste, boca. Sofia? Ai, já me deu água na boca, Edu. Eu venho para o Sudeste, então agora, já pensando, vamos fazer aí um combo. Vamos já para a parte da sobremesa, porque daí me veio uma lembrança do Sudeste, fazendo aí uma coisa meio dividida entre cidade, serra, como a gente comentou da serra, falamos de Campos do Jordão, me veio na hora a imagem do fundi. E aí eu falei da sobremesa, eu sei que tem fundi de queijo, fundi de carne, mas o fundi de chocolate, a fruta passando. Ah, já faço a sequência, virou um símbolo, né? O fundi é um símbolo turístico, todo restaurante de montanha acaba tendo, oferece, essa questão do chocolate também, né? Agora, se a gente for ali para Minas, um pouquinho mais ali para o outro lado, eu vou pensar naquela comida mais de raiz, né? Aquele cafezinho passado na hora com pão de queijo quentinho, ou um doce de leite de colher. Ai, que delícia!
E, Sofia, vem a imagem daqueles hotéis fazendas, típico da região do sul de Minas, Mantiqueira, em que o café da manhã, ele fica, alguns pratos, eles ficam em cima do fogão de lenha. E o cheiro? Então, por exemplo, aquela bandeja, aquele bowl, aquela travessa cheia de pão de queijo, que é mantido quentinha na beira do fogão. Não tem preço isso daí, Sofia. Não. Ah, e Que delícia, Edu. você falou de fondue, ele é tão presente aqui na região sudeste, que a partir de maio, os supermercados já começam a oferecer, a colocar nas gôndolas os pacotinhos da massa do fondue para fazer, para derreter, para fazer o fondue, que não é uma comida típica brasileira, ela é importada, Sim, não, se não me engano, veio da Suíça, não tenho acho que certeza, sim, também não tenho certeza. mas acabou fazendo parte dessa gastronomia de inverno de boa parte do Brasil. Então, fondue você encontra, essa época do ano, em qualquer supermercado você tem uns pacotinhos de fondue lá, de massa de fondue. É isso mesmo. E ainda indo para as coisas mais tradicionais, aí voltando para a comida brasileira, a gente tem o caldo verde, o feijão tropeiro, e todas essas comidas quentes que são a nossa herança portuguesa, né? Então isso está muito presente também na culinária de inverno aqui dessa nossa região. E aí, Edu, não tem como a gente fugir, lembrar um pouquinho até de alguns episódios anteriores, quando a gente falou do São João, da festa junina, de outras comidas dessa época também, que é da festa junina, mas tem a ver com o inverno, né? Então, a canjica, o vinho quente, que não é a comida, mas a bebida que pode ali ajudar e aí acompanhar todo esse repertório aí gastronômico para esquentar também, e vai se estendendo após festa junina, inverno adentro, né, Edu? Sem falar no quentão, né, Sofia? Também. Quentão feito com uma cachaçinha, com gengibre, cravo. É uma delícia. Tudo isso aí é uma coisa que marca muito a nossa cultura, né? E a gente parece que sente um prazer em consumir essas coisas nessa época do ano. Isso é muito legal. É No Nordeste, aconchegante. isso, aconchegante. É uma questão de acolhimento, né? É. Aquece o corpo e aquece a alma. No Nordeste, mesmo sem ter aquele frio de verdade, a comida de inverno tem tudo a ver com a chuva e com a fartura que elas trazem da produção agrícola. Então, é a época do milho cozido, do munguzá, do cuscuz, da macaxeira. Praticamente um cardápio inteiro nasce da colheita que as chuvas de maio a agosto garante para as pessoas daquela região. Bem interessante como tá ligado ao clima, né? A mesa, os pratos e o clima, né? E aí, se a gente vai mais para cima, chegamos no norte, a gente vai pensar num tacacá bem quente, em caldos variados, principalmente feito com os peixes amazônicos, como o tambaqui, o pirarucu, que é costume você encontrar por lá, né? Então, todos esses pratos bem também típicos do norte, da região norte, eles acabam ganhando mais destaque nessa época, que os rios também vão estar mais cheios, a pesca muda de dinâmica, então a oferta desses pescados é maior, né? Exatamente. Mas, Sofia, agora eu tenho uma pergunta para fazer, sem compromisso de resposta certa, hein? Ok. Existe algum cheiro que faz você pensar imediatamente em inverno, Sofia? Ai, Edu, Um você um cheiro que pouco. você sentiu te lembra inverno. Olha, não estou puxando o saco do nosso canal, mas o cheirinho de café coado, nossa, me faz lembrar isso. Olha, já Olha até. aqui, olha o símbolo, Isso! olha o nosso logotipo aqui no cantinho, Sofia. Eu nem posso olhar muito enquanto a gente está gravando, porque senão já vai dar vontade de tomar um. E Para você, mim, Edu? para mim, o cheiro que marca, assim, sentir o cheiro já lembra inverno, é lenha queimando. Ai, também é muito Aquela, gostoso. o crepitar da lenha e assim, aquele cheirinho de lenha. Não sei explicar direito, mas é um cheiro que me joga direto para minha infância. É incrível.
É um cheiro Mas também agora, aconchegante, viu, Edu? Também é sem aconchegante. dúvida. Porque, veja você, quando eu falo de lenha, lenha queimando, obviamente eu estou falando de fogão a lenha, Sim. né? Então tem tudo a ver. É. Mas agora chegou a hora do nosso quadro Pergunte a Sofia. Então Vamos lá. chama o cafezinho do Pergunte a Sofia. É isso mesmo. Sofia, quem mandou uma pergunta para você hoje, para esse nosso episódio, é uma amiga minha queridíssima, Vivian Mazer. Ela é de Curitiba. E eu conheci a Vivian por meio dos meus livros. Ela tive um encontro em Curitiba para apresentar o livro e lá estava a Vivian. Isso está fazendo 10 anos. A amizade ficou. E quando a gente começou a pensar nesse episódio, na hora eu lembrei da Vivian. A Vivian hoje ela é uma colega minha do grupo de estudos de educação para a paz e tolerância, lá do Laboratório de Psicologia Genética da Faculdade de Educação da Unicamp. Então, acabei tendo esse privilégio de compartilhar a companhia da Vivian no nosso grupo de estudos. Mas a mensagem que ela nos envia é o seguinte: ela contextualizou a pergunta dela. Veja você, ela fala o seguinte: Oi, Sofia. Em primeiro lugar, obrigada pela chance de perguntar. Eu nasci em Curitiba, eu nasci em Londrina, onde o inverno era, no máximo, um moletom, uma blusa mais fechada. Quando eu vim para Curitiba, descobri um universo inteiro que eu nem sabia que existia. Cachecol, ceroula, luvas, segunda pele, camadas e camadas de blusas e materiais diferentes para conseguir sair de casa. Foi um choque profundo. E lembrar disso tudo, nesse momento, me trouxe duas reflexões que eu gostaria de trazer para você. A primeira é a seguinte: será que o inverno pode ser considerado uma época mais introspectiva, mais propícia a reflexões, grandes insights e tomadas de decisões importantes? Por outro lado, a segunda reflexão, a segunda pergunta, eu queria dizer o seguinte: como no Brasil os espaços públicos não são preparados para o frio, não tem calefação em casa, nem nos espaços públicos, muitas vezes a única saída é literalmente ficar deitado embaixo das cobertas. Será que essa dificuldade maior de socializar no inverno brasileiro, das regiões frias, claro, faz dele, na prática, uma estação mais triste e mais melancólica? Vivian, adorei a sua pergunta. E que bom, tenho que agradecer de você poder estar aqui. É muito bom partilhar esses momentos com vocês. E a sua pergunta, ela mostra como o inverno, ele não muda só a paisagem, mas ele muda o nosso jeito de viver. E você me ensinou algo muito interessante com a tua pergunta, porque eu imagino, a Curitiba eu conheço, tenho parentes lá, gosto muito da cidade, sei o quanto ela é fria, mas eu imaginava Londrina parecido. Então você me ensinou que não, e você passou por essa mudança, né? Então, assim, se a gente for pensar naquele frio mesmo, né, pesado, tipo Curitiba, como você descreveu, onde você conheceu o cachecol e todos os outros apetrechos para esquentar, eu acho que sim. A gente não pode negar que o inverno acaba favorecendo essa introspecção, né, esse movimento um pouco mais lento, né, não necessariamente porque tem uma mágica, né? A Frozen aparece nesse episódio, nessa estação, e muda o episódio, muda toda a situação. Mas porque realmente tem esse desacelerar. Até muitas vezes, pensando até numa coisa prática, quando você começou a comentar aí do vestuário, até o jeito da gente se locomover, quanto mais roupa a gente põe, mais difícil vai ficando, né? Então eu acho que isso acaba sendo um pouco natural por todos esses efeitos aí do clima. Se a gente for pensar na luz do dia, né, os dias acabam sendo menores, a gente fica mais tempo em casa, porque daí se tá frio, num dia de folga, talvez não dá tanto aquela vontade de sair.
acaba lendo mais, conversa, pensa, com mais frequência, né? Fica naquelas reflexões mais íntimas. E aí eu acho que esse recolhimento, ele acaba abrindo mesmo espaço para esse momento mais reflexivo, às vezes para algumas decisões importantes, que naquela corrida de um dia de sol, que a gente quer, de repente, aproveitar todos os minutos, a gente não para pensar com tanta ênfase, com tanta intencionalidade, talvez, né? Agora, tem um outro lado, né, que você também mencionou. Se a gente for pensar nessas cidades mais frias do Brasil, como você descreveu Curitiba, nós realmente não temos uma cultura de ambiente aquecido, como de muitos países, por exemplo, que a gente conhece na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, que vivem, né, temperaturas abaixo de zero e bem abaixo de zero, né? Apesar que foi interessante, você me fez lembrar que foi em Curitiba que eu conheci pela primeira vez nos apartamentos a janela dupla, e além por questão do silêncio, né, do barulho, de também, na época eu lembro que o pessoal comentando, também seria uma maneira de segurar um pouco mais o frio lá de fora, para dentro da casa. Eu até então nunca tinha visto a janela dupla, fui conhecer Curitiba. E então, assim, se a gente for pensar, se eu tô lá quentinho, dentro de casa, né, sair de casa vai exigir esse enorme esforço, pode sim reduzir os encontros presenciais, vai aumentar, de repente, né? Não vai aumentar, não vou falar que assim que é certeza, mas pode propiciar aumentar o momento de isolamento, pode deixar algumas pessoas melancólicas. Eu já vi algumas pesquisas de países onde tem um frio muito severo, que realmente acaba sendo um momento do inverno, um momento de muita introspecção e às vezes até de uma situação melancólica ao extremo, que às vezes também não é positivo. Mas eu gosto de pensar um pouco poliana, o lado positivo das coisas. Então, assim, como eu comentei em algumas inscrições, até que o Edu foi falando da comida, dos cheiros, eu gosto de pensar o inverno numa cena que me abraça, né? Então, que não precisa ser um momento de tristeza, esse frio do inverno, né? Pode ser uma estação do aconchego. Eu adoro pensar, sabe, aquele cobertor embalando a gente, a meia de lã, e ainda que seja um dia chuvoso, um dia de frio, mas eu tá com uma xícara de café, uma xícara de chá quentinho na mão, e pensar no inverno não como um momento de solidão, mas como um momento para ser um convite para um encontro talvez mais íntimo consigo mesmo, um café mais demorado, não demora muito, senão ele esfria, mas que dê para você curtir um pouquinho mais, uma boa conversa, um momento para o livro, que você vai deitar ali na sua cama, debaixo da coberta, e ler um livro legal, assistir um filme com uma pipoca quentinha. E nem sempre, né, o recolhimento, ele é isolamento. Eu gosto de olhar por esse lado, por esse ângulo. Eu gosto de olhar que justamente pode ser um outro caminho que a gente pode tomar para voltar a um encontro com a gente mesmo, né? E aí com mais calma, né? Mesmo não conseguindo se movimentar tanto, cheio de roupa, então eu vou ter que pensar que eu vou ter que diminuir um pouco o passo e ter esse encontro com a gente mesmo e se preparar para o que vem, bem naquela historinha infantil, aquelas fábulas que a gente contava para as crianças, né? Se preparar que logo o sol, o calorão vem, e aí depois a gente reclama do calorão. Acho que é isso, Edu. Eu refleti assim, grande, bastante, mas eu gosto dessa cena, de imaginar o inverno, aquele inverno, né, o forte, o pesado, como um aconchego, como um cobertor nos abraçando. Legal, adorei sua reflexão, Sofia, em resposta à pergunta da Vívia, que mais uma vez agradeço. E eu queria agora aproveitar e virar mais uma página do nosso episódio e falar um pouco sobre manifestações culturais do inverno, Sofia. Edu, na hora quando você fala disso, eu lembro dos festivais de inverno, né? É um Isso fenômeno mesmo. bem interessante que acontece em julho, acho que junta com as férias de escolares, nas férias de julho, e aí várias cidades brasileiras
principalmente as mais frias, as mais serranas, elas mudam completamente esse ritmo de vida e elas enchem de gente, programação cultural, luzes, gastronomia, é muito interessante, eu acho muito legal. Então, os festivais são eventos maravilhosos. Virou já é tradicional no Brasil. Festival de inverno é muito legal. Lógico, tem os tradicionais, né? Campos do Jordão, tem outros, mas eles são manifestação muito agregadora, né? Que reúne muita gente, né? Ah, você lembrou, né? Acho que é um dos mais antigos e tradicionais, que é esse Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, né? Já tive a oportunidade de ir algumas vezes, é lindíssimo. Pelo que eu lembro, acho que ele existe desde da década de 80. Ele é bem dedicado à música erudita, tem concertos com orquestras, recitais, oficinas de formação para jovens músicos que acabam indo para lá, vindo de vários lugares do Brasil, né? Além do pessoal que vai como turista também apreciar esse movimento bem bonito. E o Festival de Campos do Jordão, Sofia, ele tem uma característica que difere um pouco dos outros. Ele tem um lado pedagógico também, porque paralelo às apresentações de música, você tem uma série de cursos e oficinas voltadas para jovens instrumentistas. Então, tem grandes mestres de vários instrumentos que dão oficinas, workshops ao longo do mês de julho todo, e no final do mês a orquestra dos alunos se apresenta na cidade. Então é muito bonito esse festival. Sim, nossa, Edu, eu acho bem interessante porque ele conversa direto com o espírito do nosso Prosa, né, o nosso canal. A educação e a cultura de mãos dadas. Eu acho muito interessante essa iniciativa, é muito bonito mesmo. E quando você falou de cultura, eu quero aqui puxar um pouco a brasa para o nosso lado aqui mais caipira e falar de um festival que está bastante novo, que é um festival chamado Terra Cantada, na cidade de Caxambu, no sul de Minas. É um festival muito bonito, muito tradicional, que valoriza as coisas locais mesmo. E é muito bonito porque ele tem toda uma simplicidade do mineiro. Então, as comidas locais, a coisa que. Por exemplo, o festival ele abre a possibilidade, ele libera a entrada de cadeiras. Então, você leva a sua própria cadeira para sentar, se não quiser sentar no chão. Então, e tem várias outras características que marcam de uma maneira muito legal o jeito simples de fazer um festival de inverno. Terra Cantada. E é legal, né, Edu, porque assim, esse festival ele acabou somando a uma tradição, acho que da região, já, né? Caxambu já é conhecido por ser um destino de descanso, das águas, e aí com esse capítulo novo, na época do inverno, um momento que envolve a parte musical, talvez aí um pessoal mais jovem, né, chamando aí um público mais jovem para poder dar uma continuidade nessa tradição da cidade. Isso. E os festivais continuam, nós podemos elencar um monte aqui. Por exemplo, lembrando agora o festival, ainda em Minas Gerais, o Festival de Ouro Preto. Ele é muito antigo, muito tradicional, e ele tem o famoso Festival de Cinema de Ouro Preto, que acontece nessa época. Então, assim, é uma programação riquíssima que pega toda a cidade. Tem também, lógico, não dá para falar, para esquecer, da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Assim como tem o Natal Luz de Gramado, que é um ponto turístico gigantesco de fim de ano, também tem o Festival de Inverno de Gramado, que vive assim, é um verdadeiro boom de turismo de inverno naquela região. E que merece ser registrado, né? Então ficam duas dicas aí para vocês. Mas tem mais, Sofia? Ah, tem, Edu. Pensa ali pelo lado, volta aqui para o Sudeste, na Serra Fluminense, a região de Petrópolis também organiza uma programação cultural bem ligada àquele friozinho da Serra. E em Mato Grosso do Sul, em Bonito, também existem festivais de inverno que têm um viés mais ambiental, que é aquele lado, né, ligado para essa região. Envolve a preservação das águas cristalinas, do ecossistema da região. Lembrando que a gente comentou no começo, né, do episódio, que já aí na região do Centro-Oeste
o inverno vai ser o sinônimo de estação seca. Então, a conservação das águas acaba virando uma pauta central desses festivais também, né? Isso mesmo. E olha, se você tem um festival aí na sua região pertinho, coloca aqui nos comentários, porque vai enriquecer ainda mais esse episódio. A ideia seria falar de quase tudo, mas a gente não, não lembra de tudo, nem conseguiu pesquisar tantos festivais que tem no Brasil. Fica aí esse convite para você colocar aqui nos comentários o festival de inverno que tem na sua região. É o momento da gente pensar em ouvir também alguma coisinha, uma melodia aí, num dia frio. Olha, agora eu até lembrei do Djavan, não estava aí para a gente pensar, mas um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Qual a indicação de uma música aí, Edu? Bom, quando a gente pensou, quando a gente falou desse nosso episódio, a primeira música que me veio na lembrança foi uma música que contagia. É esta aqui. Ouça a introdução, Sofia. Vamos ver se você reconhece. Vamos lá. Reconheceu? Claro, né, Edu? Esperando na janela. Isso mesmo, Esperando na Janela. Uma música que fez muito sucesso na voz do Gilberto Gil, mas que foi composta pelo Targino Gondim, Manuca de Almeida e Raimundinho do acordeon. Mas foi com o Gil que ela explodiu, porque ela foi a trilha sonora do filme Eu, Tu, Eles. E como eu disse, essa música tem um ritmo que contagia. Então, música de inverno para mim, por exemplo, é essa. Legal, Edu. Engraçado que quando a gente fala inverno, eu viajo numa imagem e assim, eu escutar a estrofe na minha cabeça já se desenha um cenário quando eu escuto na voz da Adriana Calcanhoto. E o inverno no Leblon é quase glacial. É a música Inverno, que foi escrita por ela, Adriana Calcanhoto, e o Antônio Cícero. Põe um pedacinho também pra gente, Edu. Vamos lá. De lá pra cá não sei, caminho ao longo do canal. Faço longas cartas pra ninguém, e o inverno no Leblon é quase glacial. Que delícia de música! Legal você ter trazido essa canção, Sofia. Duas escolhas, um só recado. Inverno também é hora de ouvir devagar. É um exagero carinhoso para lembrar que o frio, às vezes, não está apenas na temperatura, mas no estado do espírito. Muito bem, Edu. Terminou a parte da literatura poeticamente, porque agora chegou a hora do nosso outro quadro. Pergunte ao Edu. Vamos lá? Vamos lá! Edu, hoje a pergunta vem da professora Joelma de São Vicente. E nada melhor com esse tema que a gente caminhou sobre áreas do Brasil, regiões do Brasil, clima, de uma professora de geografia. Ela que trouxe a pergunta para você, Edu. Então, bem-vinda, Joelma. Obrigada por participar com a gente. A pergunta para você é assim, Edu. Edu, no interior, o frio é mais intenso e tem fogueira, vinho, cobertor. No litoral, tem vento, mar vazio, caminhar pela praia. Pensando nas imagens desse período, lembro também da névoa que esconde a paisagem, mas deixa tudo mais calmo. Você acha que o inverno serve para a gente fazer o mesmo? Desacelerar e olhar para dentro? E qual desses climas combina mais com as férias de inverno para você? Ô, Joelma, muito legal a sua pergunta. Obrigado mesmo. É muito bom ver os amigos participando aqui do Prosa. Mas é o seguinte, Joelma, achei muito bonita a imagem que você fala da névoa escondendo a paisagem. Isso é muito invernal, isso daí. Eu acho que o inverno tem mesmo esse convite ao recolhimento, né? A própria natureza se recolhe, né? Enquanto o verão
parece nos chamar para fora de casa, para as ruas, para o movimento. O inverno convida a diminuir o ritmo, a conversar mais, a ler um livro, a tomar um café, tudo isso sem pressa. Talvez seja a estação que nos ajude a ouvir um pouco mais o que está dentro de nós. Enquanto a segunda pergunta, eu gosto dos dois, na verdade. Gosto do frio das montanhas, do café passado na hora, gosto do fogão a lenha e das caminhadas em cidades do interior, mas eu confesso, eu também adoro o litoral no inverno. Para mim, a praia fica mais silenciosa, o vento muda, o mar parece conversar de outro jeito. É um momento em que a gente percebe que o litoral não existe só para o verão. Aliás, eu gosto muito mais de caminhar pela praia no inverno do que no verão. Talvez as férias de inverno não dependam do lugar. Talvez dependam da nossa disposição para desacelerar, para olhar a paisagem com um pouquinho mais de calma e permitir que ela também nos transforme um pouquinho. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Joelma, e mais uma vez, muito obrigado. Edu, também adoro uma praia no inverno, viu? Então temos que combinar esta caminhada com Joelma, com você, pela praia no inverno. Eu acho que é justamente isso, né, Edu? O inverno, ele faz, acho que, essa aproximação, porque ele acaba forçando, de um jeito bem gostoso, até por se dizer, ele nos força a desacelerar. E aí a gente se encontra com quem a gente ama, com quem a gente gosta e partilha esse momento. Acho bem interessante olhar por esse lado. Porque o inverno, se a gente for pensar, ele existe dentro das pessoas e não precisa ser um inverno daquele lado triste, abandonado, negativo, né? Os invernos, eles aparecem nos calendários meteorológicos e também dentro da gente, né, Edu? Sem dúvida, momentos da vida em que a gente precisa desacelerar, pensar, esperar, ficar quieto por um tempo, mesmo sem neve nenhuma do lado de fora. Edu, estamos caminhando já para os nossos momentos finais, né? E aí a gente pensando hoje nessa viagem que a gente fez pelo Brasil dos invernos, não tem uma única maneira de enxergar o inverno aqui no nosso país, né? A gente foi aos pouquinhos, aí como você falou, rapidinho em cada canto, mas a gente viu que cada região tem os seus próprios sabores, as suas próprias músicas, os seus próprios encontros, as suas próprias paisagens. E talvez isso diga um pouco, ou talvez isso diga muito sobre quem a gente realmente é. Um país onde as estações do ano contam histórias diferentes, dependendo de onde você está. E todas elas vão se encontrando por esse Brasil afora. Aí, Edu, falando em encontros, eu acho que a gente pode aproveitar esse clima mais acolhedor para apresentar uma novidade para quem nos acompanha, né? Que a gente já estava aí planejando há um bom tempinho, né? Se esse tema de hoje, do episódio 18, pode ter parecido um pouquinho frio, o que a gente vai lançar justamente é o contrário. E aproveitando o marco, que é o nosso episódio 18, estamos atingindo a maioridade do Prosa de Quarta. Tem uma novidade, né, Edu? O que a gente vai trazer? Para celebrar o 18º episódio do nosso Prosa, a gente vai criar um novo formato, um formato que vai de vez em quando aparecer, que é o Prosa Convida. É um formato que a gente vai trazer pessoas para o nosso convívio. Então, é um prosa com mais uma xícara de café. De vez em quando a gente vai ter convidados também. Será Sofia, Edu e mais um convidado especial nesses episódios que a gente vai chamar de Prosa Convida. Isso mesmo, com muita vida
a ser convidada. E essa é a jogada de palavra que a gente pensou mesmo, né, Edu? E aí a gente vai Exatamente. partilhar esse nosso diálogo, compartilhar mais experiências, construir mais reflexões sobre novos pontos de vista. E a gente já anuncia que quem vai estar aqui, a nossa primeira convidada nessa estreia do Prosa Convida, vai ser a professora Márcia Heloísa, na próxima quarta-feira. Ela já participou com a gente aqui em perguntas, está sempre lá nos comentários do canal, todo episódio ela participa, muito querida, e ela vai estar aqui com a gente na quarta-feira que vem. E lembramos também, mais uma vez, que durante esse período de férias, a conversa continua lá no Substack, não com atividades pedagógicas. Por lá, nós estamos compartilhando nesse mês de julho, sugestões de livros, filmes, músicas, curiosidades e outras inspirações relacionadas aos temas de cada episódio. Vem com a gente. Um abraço, espero vocês semana que vem. Até quarta!